deve ser levado em conta, sim. E deve nos trazer, não acomodação, mas deve nos incomodar muito. E, por isso, nós temos que sugerir soluções diante do quadro apresentado. E eu sugiro aqui, para que a gente não crie um caos para a população, sem termos certeza do que está acontecendo. O que apareceu nas imagens nos preocupa, mas isso não nos garante e nos dá a certeza de que os remédios que estão nos postinhos, nas unidades, estão contaminados. E nós temos muita responsabilidade em afirmar isso aqui, porque nós podemos estar criando amanhã um caos na saúde. E esse caos em pessoas que podem estar com medicamento hoje nas suas residências, estarem ouvindo o que foi dito aqui, ficarem preocupados se está ou não contaminado e parar com a sua medicação. Então, nós temos que ter a dupla responsabilidade de ver o andamento do executivo, sim, mas também de ver o que a gente fala aqui, como vai se refletir na população. Essa é a nossa preocupação. Como sugestão, pelo caos apontado aqui, lá na sala dos medicamentos, eu sugiro que amanhã a diretora seja comunicada, que ela retire o mais rápido possível todo o medicamento daquela sala, que ela vá às unidades de saúde, que faça um exame, peça para checar se estão contaminados ou não, e que faça a remoção o mais rápido possível, para um local seguro, adequado, daquele medicamento que está lá. E se tiver medicamentos contaminados, que ela realmente o segure e não passe para a população. Acho que essa é a solução. E que nós depois possamos cobrar junto ao prefeito que a sala arrume o mais rápido possível, porque que isso aconteceu, a mudança da farmácia para o pronto-socorro, se a gente tem sugestões de que não deva sair do DRS, que a gente vá até o prefeito e a gente argumente, que a gente escute os argumentos do DRS, por que está saindo de lá. Eu acho que a gente está aqui para buscar apontar as dificuldades do executivo e, mais do que isso, buscar soluções para a nossa população. Então, eu peço que a população não entre em pânico, que espere até amanhã, que as providências serão tomadas e cobradas do executivo, com certeza, tá? Porque ninguém aqui pode afirmar que tem remédios contaminados e que esteja nas unidades de saúde. Tá? Que possa estar, inclusive, prejudicando aí algum medicamento. E os médicos sabem o quanto é ruim parar com o medicamento e sem fundamentos. Né? Então, eu acho que é essa a solução que eu proponho para casa. Pedir que a diretora tome as devidas providências, se manifeste, inclusive, se necessário, publicamente, tá? Do risco, se a população está correndo ou não, e que tome as providências que a gente possa estar fiscalizando. Chaves, só um minutinho. O João Henrique já tinha pedido antes você. Vereador João Henrique. Eu queria só colocar algumas situações que aconteceram aqui, para depois não ficar um mal-entendido. Eu entendi muito bem a colocação do Chaves, ele não precisa de defensor, mas a colocação do Chaves foi essa. Qual alternativa podemos tomar? E aí acabou virando um brigueiro e uma falta de respeito com quem está nos escutando. Só que foi só isso que ele colocou. E estão tentando fazer um cavalo de batalha aqui nessa Câmara Municipal. Saiu assuntos do ano passado, sai assunto de sindicato, de funcionário, tem nada a ver. Houve uma denúncia, foi verificar, ele trouxe a denúncia até aqui e, preocupado com a nossa posição hoje como vereador, nós trouxemos para casa e o Chaves colocou muito bem. Qual é a alternativa, qual é a sugestão de vocês como médicos? E citou o nome dos outros dois médicos da casa. Então, acho que a Helenice está correta nisso, temos que tomar cuidado no que falar. Agora, não pode deixar de trazer para casa. Se foi feito, agora que a Câmara dos Vereadores está fazendo um papel de ir, verificar, questionar, tentar ajudar a população, estamos preocupados com a população, não podemos deixar de fingir que a gente não está vendo isso. Agora, ter tranquilidade de trazer as palavras certas, colocar na hora correta, para também a gente não causar um caos lá fora.
Mas não podemos deixar de trazer esse assunto para casa. Pela ordem, senhor presidente. Tá suspenso, vereador Cláudio. Em momento algum eu disse o contrário às imagens. As imagens realmente são fortes e realmente tem que ser apurada. O que a Linice falou tem muita razão. O que eu disse é que deu a impressão que o prefeito não havia tomado, ou que a Lia não havia tomado nenhuma posição. E eu estou dizendo que ela já foi notificado o proprietário, porque é um imóvel de terceiro que compete a ele arrumar a casa. Então, eu comentei isso, que foram feito realmente a notificação da prefeitura ao proprietário para que tomasse as providências. Não da forma que foi colocado, que parecia que houve um relapso da administração. Só isso que eu quis colocar. Vereador Chaves. Roberto, após a apresentação das imagens, eu fiz 2 perguntas. Se esses remédios poderiam ou não haver contaminação, e direcionei essas 2 perguntas aos 2 médicos presentes na casa, que, teoricamente, em termos técnicos de medicina, são maiores conhecedores que os demais. E a segunda pergunta foi a seguinte: qual a sugestão para o problema? Ninguém falou nada mais além disso. O problema existe, tem que ser tomada uma solução. Não podemos fugir da realidade. Estão querendo tampar o sol com a peneira e nós não vamos conseguir. Quem depende disso é a população. Nós estamos aqui para representar a população. E devemos fazer isso. Sempre, independente de que seja na área da saúde, educação, enfim. Foi trazido um problema e foi questionado por mim uma solução. Mais nada além disso. Bom, vou reabrir. Senhor presidente, eu Com relação a esse assunto, ok, né? É sobre esse assunto? Não, eu queria fazer menção a outro assunto. Antes de reabrir. Antes de reabrir. Com a palavra o vereador Herbers. Eu queria informar os vereadores. A Helenice, ela fez um levantamento sobre o sobrestamento da Lei 2933, sobre a Lei dos Bares, e indagando ao Roberto Campos, a presidência, para que tome providência sobre esses 21 dias. O Roberto esteve ausente, eu como primeiro secretário, eu fiz algumas solicitações, algumas casas e alguns interessados, alguns conselhos para participar. Quinta-feira agora, inclusive os senhores vereadores também estão recebendo o comunicado, né, para que venha fazer o primeiro debate, né, da possibilidade da flexibilização desta lei, né? Isso daí para ser discutido aqui no plenário, né? Não só a revogação da inconstitucionalidade, que temos 3 pareceres, inclusive da OAB, né? Mas sim da sequência dessa lei, da flexibilização, para começarmos a discutirmos. Foram convidados o CONSEG, o CONTUR, o MUSA, os músicos, donos de estabelecimentos comerciais, vários segmentos, né? Então, quinta-feira agora, às 9h30 da manhã, eu peço que os senhores vereadores venham para começar a trazer. Foi marcado esse horário, né, mas ainda está flexível. Vamos esperar o resultado também dos outros senhores, né? A mídia, a imprensa vai estar presente para debater. E também convidei o executivo, o senhor prefeito, a vice-prefeita e também o departamento de engenharia, para também posicionar, dar suas posições. Eu mandei assim, eu solicitei assim no convite. Prezado senhor, a Câmara Municipal de São João do Boa Vista estará nos próximos dias abrindo discussão sobre a Lei 2933, que regulamenta o horário de funcionamento de bares e similares que vendem bebida alcoólica em nosso município. Gostaríamos da presença da sociedade e é com este objetivo que convidamos Vossa Senhoria para participar da reunião no próximo dia 9 de maio, às 9h30 da manhã, nas dependências desse Legislativo Municipal, situado na rua tal, para a apresentação de sugestões que possibilitem a flexibilização da legislação em vigor. Assinado o primeiro secretário. Então, gostaria de toda a população também. Posso? Pode, claro. Eu só acho um pouco de dificuldade no horário que você estabeleceu, 9h30 da manhã, a gente trabalha e muitas pessoas talvez a sugestão não possam 19h30 estar... da noite?
Eu acho 19 que horas? final da tarde você vai ter uma participação maior, um tempo maior. Eu acho que vai ser mais produtivo. Muito. Eu acho que 5, 5h30, talvez Alguma fosse melhor. sugestão de associar, de pessoas para participarem também? Heberson? Eu tenho uma sugestão, só completando. Nós tivemos 3 pareceres pela inconstitucionalidade da lei. Nós não tivemos nenhum parecer constitucional. por escrito da constitucionalidade. Nenhum. Mas como o judiciário esteve presente na sessão passada, Não é o judiciário. a promotoria esteve presente na sessão passada, eu gostaria que a casa pedisse por escrito da promotoria do que ele afirma da constitucionalidade da lei. Inclusive a OAB me ligou hoje dizendo que o Ministério Público de São Paulo, lá no site, está dizendo da inconstitucionalidade pelo próprio Ministério Público. Mas como nós aqui, para a gente ter posição e entender que lado a gente deva defender, eu acho que é importante, com tanta veemência que os promotores vieram e defenderam, eu acho que nós temos que ter isso protocolado. Nós temos que ter por escrito a posição da promotoria. Porque conforme a posição da promotoria, se ela garantir a constitucionalidade da lei, eu vou com a promotoria, desde que ela me dê por escrito e que ela garanta a constitucionalidade. Helenice, mas a gente Agora, tem gravações também, né? Não, mas nós precisamos por escrito. Uma consulta da Câmara para eles e que eles nos estabeleçam por escrito como foi feito com a OAB, como foi feito com o jurídico da Casa, como foi feito com o jurídico do Executivo. Eu acho que é importante que a gente tenha. Eu tenho outros pareceres que eu gostaria de apresentar na quinta-feira, e aquela sugestão que o doutor Ademir deu, eu já havia estudado um pouco sobre ela. No primeiro momento, disseram que era inconstitucional, não, que a Constituição não permitia que o município regrasse sobre a venda ou o uso de bebidas alcoólicas no espaço público. E já existe, eu tenho já uma cidade que hoje tem a lei e que a promotoria chamou até o executivo para ajudar para que ela se cumpra. Talvez a gente tenha aí algumas novidades e muito em cima do que você colocou eu fui pesquisar. Senhor presidente. Gerson, só um minutinho. Vereador Fernando Betti, depois vereador Gerson. Vereador Fernando Betti, vereador Gerson, vereador Rui. Eu queria fazer uma pergunta ao primeiro secretário. Já foi feito o convite a essas entidades e já foi feito o agendamento do horário da reunião? Sim. Se já foi feito o horário da reunião e na primeira semana, eu acho que deveria essa primeira reunião ser respeitado o horário com as entidades. Pelo prazo a gente consegue fazer ligação ainda, né? De reverter essa situação, então, né? Mas no caso, por exemplo, tentar mudar o horário para o horário noturno, então teria que esticar um pouco mais adentro à noite, porque aí já fica privilégios para alguns e prejuízos para outros. Principalmente para mim, eu poderia vir depois das 8 ou 9 horas da noite. Eu acho melhor no horário estabelecido, né? Então, 19 já que horas, já foi feito o convite, 30. eu na minha posição eu manteria esse horário. O Chaves aqui sugeriu às 19h30, não é nem cedo e nem tarde. Porque se as pessoas... nós precisamos ter um tempo, um período sem limitação de tempo, porque ela vai ser discutida, é uma questão polêmica, e nós temos que estar dispostos a ficar aqui até... Vamos lá, pessoal. Só para definir o negócio do horário... Eu gostaria de completar. Fernando, você vai completar, só um minutinho. Com relação a que voltou ao assunto do horário, só para definir o horário, a sugestão do Dr. Chaves, 19h30. A maioria concorda? Levanta o braço aí, 19h30. Então, amanhã entrar em contato, 19h30. Fernando Betti, conclui. Eu acho que por questão de organização, eu como fui candidato a vereador e fui eleito, eu me organizei e tem um período que eu reservei para verear. Eu me reservei no período de manhã até as 2 horas da tarde, aonde que eu faço a minha vereança. Eu cumpro o meu mandato no período de manhã. Depois eu tenho minhas obrigações, que é o meu trabalho. Se for marcado no período noturno, eu já estou confirmando aqui a minha ausência. Por quê? Porque eu tenho uma agenda
e um compromisso com o meu trabalho também fora da vereança. Então, como eu sou uma pessoa organizada, eu tenho um horário a cumprir como vereador e tenho um horário a cumprir como comerciante. Vereador Gerson. Vereador Herberson, foi solicitado ao Judiciário a ação de inconstitucionalidade da lei via mesa? Do Ministério Público. Foi O Judiciário, solicitado. não. Foi solicitado? Não. Porque A gente De vai fazer isso agora. inconstitucionalidade? isso. Constitucionalidade? Não, inconstitucionalidade, que vocês falam que a lei é inconstitucional. Ah, você está falando de uma ação, de uma De uma AD. ação. A A AD Não, ainda não. não foi. Então Não. eu acho que seria interessante nesse período que a mesa, via o presidente da Câmara, entrasse com essa AD para ver via judiciário se a lei é inconstitucional ou não. Mas isso daí, Gerson, a AD é uma coisa é uma discutível. é uma por um bom então, é uma longo sugestão tempo, né? minha, como vereador, eu tenho o direito de solicitar à mesa que possa fazer isso, porque não adianta nada, nós vamos verificar a flexibilidade da lei, sendo que essa lei pode ser inconstitucional. Nós vamos perder tempo. Mas a flexibilidade da lei, a minha sugestão é É. da revogação da 2933 Então. e automaticamente, concomitantemente, entra a nova lei já. Sai uma, já entra outra. Então, mas né, em nesse cima. sentido, Mas aí, é uma sugestão. aí eu tenho que verificar se o executivo vai entrar, se não. Eu conversei com a vice-prefeita, mas isso é uma discussão para quinta-feira. E ela está, assim, favorável à discussão da flexibilização. Né? Então, eu acho que tudo pode acontecer. Então, acho que tem que. Então, faço a solicitação à mesa, verifique se posso entrar com essa AD, então, para ver se realmente a lei é inconstitucional, porque ficar chovendo no molhado, discussão. Eu acho que a nossa desgastando, casa tem possibilidade de ter o efeito erga omnes, que é para todos, da questão da constitucionalidade ou não. Então, vamos lá. A nossa casa pode revogar. Então. É para isso que a gente está aqui, Exato. casa de leis. Né? Mas a casa pode sim, nós vamos tentar verificar o caminho não mais fácil, né? Vamos verificar via judiciário, que é o órgão competente. Vou solicitar ao Ministério Público para que possa dar por escrito, como a vereadora Anice solicitou, para que se possa dar por escrito se é inconstitucional ou não. Mas eu faço votos e, se há necessidade, eu faço requerimento. Se alguns vereadores quiserem assinar junto comigo, se realmente essa lei é para entrar com a AD, vamos verificar, vamos entrar então já de uma vez. Se for, já acaba com tudo isso, verifique e já vamos resolver de forma mais tranquila. Só com relação ao pedido do vereador Gerson, eu quero verificar essa semana com o jurídico aqui se realmente é uma atribuição da mesa. Né? Se for, sem problema nenhum. Vereador Rui. Não, eu gostaria apenas que fosse estendido o convite ao Sindicato do Comércio de São João do Batista. Sindicato do Comércio. O Eu não sei sindicato se. A hora, Rui, você lembrou o Tite, eu não sei se o Tite, aquela hora que você estava conversando comigo, Tite, eu acho que você tinha alguém também que você disse, ou não? Tá tranquilo? É? Então tá ok. Certo, certo. Rui, desculpa, eu te interrompi. Pode ir. É o Sindicato do Comércio. Tá ok. Mais algum vereador? Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores da última chamada. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2013. Em discussão? Em votação? Aprovada. Aprovada a ata da 11ª sessão ordinária do dia 29 de abril de 2013. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. É só seguir aqui, né? É retirado. Quem que vai... Só vou comentar com os vereadores. Qual é o número do projeto? O projeto 19, não vou nem pedir para ler, estou retirando da pauta. O próprio autor, que é o vereador Rui, pediu para retirar. Então ele nem será lido, tá ok? Não.
Projeto 15. É de minha autoria, é apenas um erro no nome de uma rua, mas eu gostaria de confirmar isto, porque já houve 2 mudanças neste nome aí. Então não lê, não precisa ler. Mesmo Deixa porque, se for alteração de nome de rua, precisa ser no mínimo 10 votos e tem que ser nominal. Você vai confirmar então isso aí. Eu confirmo isso. Então, também não será lido o projeto de lei do Legislativo número 15. Porque a Amélia, a Malha, estão com confusão. Ofício 385 do Executivo encaminha para apreciação dos senhores vereadores o balancete da receita e da despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, aguardando parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Comissão de Finanças e Orçamento. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, eu coloco em deliberação o ofício do Executivo número 385/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o ofício do Executivo número 385/2013, que se aguarde o parecer do Tribunal de Contas. Da Comissão de Finanças e Orçamento, ofício 386 do Executivo encaminha para apreciação dos senhores vereadores o balancete referente ao encerramento do exercício de 2012. Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, aguardando parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloco em deliberação o ofício do Executivo número 386/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o ofício do Executivo número 386/2013, que se aguarde o parecer do Tribunal de Contas. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 11 do Executivo, criação de um cargo permanente da Prefeitura de encarregado de administração do SIC, Tancredo Neves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Da Comissão de Assuntos Relativos a Servidores Públicos Municipais, parecer favorável majoritário. Lido os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei número 11/2013. Em deliberação, presidente. Em deliberação, vereador João Henrique. Eu queria só fazer uma justificativa sobre esse cargo aqui, até porque eu fui contra até agora. Eu queria que os outros soubessem também qual que foi o critério e o que vem sendo feito. Lá atrás, não lembro se faz uns 2 anos, foi criado um chefe para o CSU do DR, para o CSU do Durval Nicolau, pois não tinha mais agente administrativo que tomava conta desses locais. Tá? E eu estou sendo contra esse do SIC, independente, nós não estamos aqui quem vai assumir, mas sim por quê? No começo eu vi até como correto, né, ter um chefe para o SIC, e o funcionário Antônio Carlos tinha sido aposentado, que ele era agente administrativo. E eu fiquei sabendo que estava sendo chamado o próximo, né, do concurso para assumir esse cargo de agente administrativo no SIC, quer dizer, voltando a ter uma chefia no SIC e para tomar conta dos outros locais. Então, por isso eu continuo contra esse cargo, porque essa pessoa que foi chamada no concurso, se eu não me engano, se apresenta dia 14. Então, eu vou continuar sendo contra esse cargo por causa disso. Se o agente administrativo fosse extinto, como aconteceu no CSU-DR, que o agente administrativo passou para a Liga, tudo, eu seria favorável, porque eu acho que tem que ter uma chefia naquele local. Mas já que tem um agente administrativo que nas suas funções é chefiar, eu continuo sendo contra esse cargo. Em deliberação, o projeto de lei número 11/2013. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. Eu estive na primeira maratona de mountain bike que teve no domingo, e estive conversando com o Chicão a respeito desse cargo. E o Chicão me enfatizou para mim que precisa da criação desse cargo.
Então, ao meu ver, eu sou favorável. Em deliberação, o projeto de lei número 11/2013. Em deliberação, presidente. Vereador João Henrique. E queria também, faltou um pedacinho, justificar que foi criado um para o DR e um para o Durval. E existe um vago até hoje, não puseram ninguém. Tá? E o que está alotado num lugar está no outro. Então, só para vocês verem como é que está funcionando. Em deliberação. Em votação, os vereadores que forem contrários, né, ao projeto que se levante. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 11/2013. O vereador Cláudio requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 11/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Votaram com os votos contrários dos vereadores Dr. Chaves e João Henrique. Projeto de lei número 33 do Executivo. Extingue o cargo de auxiliar de controle de zoonoses e cria 3 vagas no cargo de agente de vigilância ambiental e 3 cargos de supervisor de equipe de vigilância ambiental. Da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, parecer favorável majoritário. Lido os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 33/2013. Em discussão, em votação, os vereadores que forem contrários, que se levante. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 33/2013. O vereador Fernando Betti requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 33/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 43 do Executivo, celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Educação, objetivando a construção de creche no município de São João da Boa Vista. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Lidos os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 43/2013. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 43/2013. O vereador Claudinei Damalho requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 43/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 49 do Executivo retifica a ementa e o artigo 1º da Lei 3273 de proteção social básica para a expressão proteção especial. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Lido os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 49/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 49/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 49/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 50 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista a receber em doação, através do Poder Executivo,
bens e serviços para equipar o auditório do Sereste. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, todos favoráveis. Lidos os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 50/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 50/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 50/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de decreto legislativo número 6 do vereador Gerson Araújo concede título de cidadão sanjoanense ao Dr. Márcio Elias Siqueira Azarias. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, todos favoráveis. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de decreto do Legislativo número 6/2013. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Vereador Gerson. Muitos dos meus companheiros vereadores não conhecem o Dr. Márcio. O Dr. Márcio é um jovem dinâmico, onde iniciou a carreira como investigador de polícia na Delegacia de Entorpecentes, fez faculdade na Unifeob, se classificou como delegado de polícia no estado do Espírito Santo e em São Paulo, trabalhou na área central de São Paulo no DHPP, e onde vem desempenhando sua função como delegado titular da primeira delegacia, onde existem 4 delegados sob sua responsabilidade. Além do fator humano, que ele entra às 9 horas da manhã e percorre até às 23 horas, meia-noite, faz um trabalho eficiente contra o narcotráfico da nossa região, onde foi apreendido várias pessoas e tirando do seio da sociedade vários marginais. Então é um exemplo a ser seguido, por isso esse título cidadão sanjoanense. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 6/2013. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 6/2013. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 6/2003. Em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de decreto legislativo número 9 dos vereadores Roberto Campos e Claudinei Damalho concede medalha de mérito cívico 24 de junho ao senhor Júlio César Valim. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, pareceres favoráveis. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de decreto do Legislativo número 9/2013. Em discussão? Em discussão, vereador... Quem? Vereador Tite. Eu tenho visto a apresentação de alguns projetos de medalha e quero lembrar que nos últimos 2 anos não foram feitas as entregas de alguns cidadãos que receberam na outra gestão essas medalhas. Eu cito aqui o senhor João Matiello, que eu tive o prazer de ser o autor. Eu gostaria de pedir, se a casa concordar e a presidência, que se faça este ano uma sessão festiva para a entrega dessas medalhas. Todas essas medalhas, inclusive as que ficaram sem entregar. Muito obrigado. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 9/2013. O vereador Odair Pirinotto requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 9/2003 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Esgotado os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia da sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Algum vereador inscrito? Gostaria de falar. Vereador Heber, vereador doutor Ademir. Rapidamente, só pedir para a Juliana
fazer um novo requerimento para a diretora de saúde, se possível na próxima sessão, que seria o dia 13, né? Porque a outra, dia 20, vai ser lei dos bares. Eu acho complicado, né? Então, se possível, que ela possa comparecer na próxima segunda-feira, dia 13. Além do requerimento, fazer verbal também, ligar para ela e perguntar, né? Acho que também é válido. Explicações? Tudo bem. Explicações pessoais, vereador Herbers. Desculpa. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado pela internet, pelo Facebook, ao vivo até altas horas, eles ficam debatendo. Aqueles que estão em casa também nos assistindo. Agradeço a Boa Vista pela disponibilidade dos funcionários estar presente lá, né, até essa hora, para servir a nossa população e mostrar o nosso trabalho, que a população, eu acredito que está bem favorável a esse projeto de transparência política da nossa casa, né? E a gente sente nas ruas essa presença do público assistindo. Mas eu gostaria aqui também de utilizar esse espaço para a gente tentar solucionar esse problema dos 2933 dessa lei, né? E sem artimanha, sem jogo, né? E sim solucionar para a população, pela minoria e pela maioria, né? Então vamos tentar agora essa casa, que nós somos aqui, o que nós podemos fazer somos nós, e não colocar colocar o dedo no nosso nariz e impondo certas situações. Vamos nós, vereadores, usar a arte de verear para a nossa população. Então eu faço esse apelo para que, sem subterfúgios, sem artimanhas, que a gente possa utilizar da melhor maneira possível, né, esse espaço democrático para a nossa população, que está aí clamando para que a gente possa solucionar esse problema. Mais algum vereador inscrito? Explicações pessoais? Só quero comunicar à casa que não deu para entrar na pauta, mas uma notícia boa aqui. Nós acabamos de receber um telegrama do governador do estado, Geraldo Alckmin. Com abraço, comunico, estimado presidente, onde ele aprovou o convênio no valor de R$270 mil para a realização do 17º Jogos Regionais do Idoso da 5ª Região Administrativa, ou seja, R$270 mil. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.